Olá, bem-vindo ao curso de HTML5. Eu sou o professor Eduardo Polegato, sou formado pela Universidade Anhanguera Uniderp, no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou pós-graduado pela Universidade Católica Dom Bosco em Engenharia de Componentes utilizando Java e trabalho na área de desenvolvimento de software e sites há mais ou menos 3 anos. Estou aqui para passar o que eu sei sobre HTML5. Recomendo a você que a cada exemplo, a cada nova teoria estudada durante o curso, você pausa a aula e implementa o exemplo para ver funcionando na prática, ok? Bom, vamos começar a aula. Relembrando algumas definições, HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language, no português, linguagem de marcação de hipertexto, é uma linguagem de marcação cujas linhas de código são interpretadas pelo browser, o navegador, e o resultado final é mostrado ao utilizador, usuário. Hipertexto é uma forma de organizar conteúdo de forma não linear. Hipertextos são conjuntos de nós ou elementos ligados por conexões. Esses elementos podem ser palavras, páginas, imagens, áudios, gráficos, etc. Sendo conectados, formam uma grande rede de informação. Eles não são conectados linearmente, como se fossem textos de um livro, onde um assunto é ligado ao outro. A conexão feita em hipertexto é algo imprevisível, que permite a comunicação de dados, organizando conhecimentos e guardando informações relacionadas. Marcação é uma forma de distinguir títulos, subtítulos, conteúdos. Por exemplo, ao ler um livro, nós conseguimos distinguir títulos, subtítulos, parágrafos, porque nós sabemos que os títulos têm letras maiores, parágrafo tem letras menores, com muitas palavras. Isso é claro para nós visualmente. Mas a página web não é acessada apenas por humanos. Existem outros meios de acesso que consomem o conteúdo, como por exemplo, sistemas de buscas, leitores de tela, outros dispositivos usados pelos usuários e robôs. Esses meios de acesso não conseguem distinguir visualmente os elementos exibidos. Por isso, nós marcamos a informação dando significância a esses objetos. Quando marcamos com H1, H2 ou H3, estamos indicando para os meios de acesso que determinado bloco de texto em nossa página é um título com uma determinada importância. Cabe ao meio de acesso decidir o que fazer com essa importância. Daí vem a importância da semântica do código. Caso você marque um título como elemento que não é da família de títulos, os meios de acesso tratarão essa informação de maneira errada, independente da formatação visual. O HTML foi desenvolvido originalmente por Tim Berners-Lee. É um casamento de 2 padrões existentes, o High Time e o SGML. E ganhou força e popularidade em 1990, quando Mark Anderson desenvolveu o browser chamado Mosaic. Daí por diante, desenvolvedores e fabricantes de browser utilizavam o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções e seus conceitos. Tim Berners-Lee fundou o grupo W3C, que significa World Wide Web Consortium, responsável por recomendar, criar e manter padrões tecnológicos, ou seja, responsável por manter o padrão do código. Entre 1993 e 1995, o HTML ganhou as versões HTML+, HTML 2.0 e HTML 3.0, onde foram propostas diversas mudanças para enriquecer as possibilidades da linguagem. Nas versões anteriores, o HTML não era tratado como um padrão. Em 1997, o W3C trabalhou na versão 3.2, fazendo com que o HTML fosse tratado como uma prática comum. Desde o começo, o HTML foi criado para ser uma linguagem independente de plataformas, browsers e outros meios de acesso. Enfim, o HTML5. Enquanto o W3C trabalhava na criação do XHTML2, um grupo chamado Web Hypertext Application Technology, ou WHWZ, trabalhava em uma versão do HTML que trazia mais flexibilidade para a produção de websites e sistemas baseados na web. Foi fundado em 2004 pelos desenvolvedores de empresas como Mozilla, Apple e Opera, que não estavam satisfeitos com o caminho que a web tomava, e nem com o rumo dado ao XHTML. Essas organizações se juntaram para escrever o que seria chamado hoje de HTML5. Até o ano de 2006, o WHWZ e o W3C então trabalhavam separadamente, quando o W3C reconheceu todo o trabalho do grupo WHWZ. Em outubro de 2006, Tim Berners-Lee anunciou que trabalharia junto com o WHWZ na produção do HTML5 e que mesmo assim seria mantida a criação da segunda versão do XHTML, que foi mais tarde, em 2009, descontinuada.
O que é HTML5? O HTML5 é a nova versão do HTML. O ATWG vai definir as regras de marcações de API que formarão a base da arquitetura web do HTML5. Um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação do elemento, possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para CSS e JavaScript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. O HTML5 cria novas tags e modifica a função de outras tags. E também modifica a forma de como escrevermos o código e organizamos a informação na página. É mais semântica com menos código. O ATWG tem mantido foco para manter a retrocompatibilidade. Explicando melhor, nenhum site precisará ser refeito totalmente para se adequar aos novos conceitos e regras. Antes, para lançar uma versão do HTML, era feito um lançamento único para a linguagem inteira. Houve uma mudança no lançamento do HTML5. A partir de agora não era preciso esperar todo o padrão ser escrito e publicado para utilizar as novidades da linguagem. Com isso, temos uma desvantagem, que é o problema de compatibilidade, podendo ocorrer com mais frequência. Como por exemplo, um browser pode escolher suportar uma API que o concorrente ainda não implementou. E nesse momento que temos a chamada guerra dos browsers, que não é uma guerra predatória, é uma guerra competitiva saudável para o mercado, onde os fabricantes de navegadores têm mostrado grande interesse em se manterem atualizados em relação aos seus concorrentes. Estrutura básica do HTML5 é semelhante à mesma das versões anteriores, porém com menos código. Essa é a estrutura básica do HTML. Agora vamos ver as novidades, o que mudou. Doctype HTML deve ser sempre a primeira linha de código do documento antes da tag HTML. O HTML é uma série de elementos em árvore, onde o elemento principal dessa árvore é sempre a tag HTML. O atributo lang, que não é um elemento novo no HTML5, é necessário para que os user agents saibam qual a linguagem principal do documento. A tag read é onde fica toda a parte inteligente da página. No read ficam os metadados. Metadados são informações sobre a página e o conteúdo. Agora vamos ver essa tag meta. A tag meta char7 é responsável por chavear qual tabela de caracteres a página está utilizando. Nas versões anteriores ao HTML5 era escrito dessa forma. E esse é o novo código com o mesmo significado em HTML5. Tabela Unicode foi criada para assumir as necessidades impostas pelas linguagens no mundo todo. É muito mais sensato existir uma tabela padrão com um grande número de caracteres possível do que cada região ter a sua. O que o Unicode faz é fornecer um único número para cada caractere. Não importa a plataforma, nem o programa, nem a língua, garantindo que seu site seja bem visualizado aqui, na China ou em qualquer outro lugar do mundo. Tag link. No HTML há dois tipos de link. A tag A, que é a abreviação de Anchor, traduzindo para o português âncora, o famoso hiperlink, e a tag link, que é para importar objetos externos que são usados no documento. Exemplos, arquivos CSS, RCS, entre outros. Um exemplo da tag link. Esse atributo StyleSheet, esse atributo rel que está recebendo StyleSheet, indica que aquele link é relativo à importação de um arquivo referente a folhas de estilo. Vamos ver mais exemplos da tag link. Possíveis valores para o atributo rel. Alternate, que indica aos user agents que o conteúdo do site pode ser encontrado em um caminho alternativo, via Athlon Field. Um exemplo, e Archives, que significa uma referência a uma coleção de material histórico. Agora que vimos a estrutura, sugiro a você criar uma página HTML5 e para validar sua página, você pode entrar no validator.w3.org. Continuando. Browsers, os famosos navegadores. O motor de renderização é responsável pelo processamento do código da página. Só para conhecimento, a lista de navegadores e o motor que cada um utiliza. O Safari e o Google Chrome, até a versão 28, utilizam o WebKit. O Google Chrome, a partir da versão 28, utiliza o Blink, que é o mesmo código-fonte do WebKit, só que a ideia é eliminar várias linhas de códigos e arquivos, criando assim um motor mais rápido. O Mozilla Firefox e o Camino utilizam o motor Gecko. O Internet Explorer utiliza o Trident e o Opera utiliza o Presto.
compatibilidade dos browsers. Aqui na primeira coluna temos os novos elementos e atributos do HTML5. Vamos estudar cada um deles nas próximas aulas. Essa tabela é só para analisarmos que nem todos os elementos ou atributos funcionam em todos os navegadores. Aí vem a pergunta: devo decorar o que cada browser suporta? A resposta é não, pois existem técnicas para detectar se o navegador de usuário suporta aquele novo elemento ou atributo. Caso o navegador do usuário não suporte HTML5, você pode redirecioná-lo para uma versão do site mais simples, ou alertando o usuário sobre a importância da atualização do seu navegador. Vamos ver então sobre essas técnicas de detecção. Cada elemento HTML é representado no DOM como um objeto diferente. Primeiramente, o que é DOM? DOM é a interface entre o JavaScript e os objetos HTML. Estudaremos mais sobre DOM e os elementos que veremos a seguir nas próximas aulas. Então vamos lá. Verifique se uma determinada propriedade existe em objetos globais como Window ou Navigator. Aí está o código JavaScript para realizar a verificação. Nesse caso, é verificado ao suporte à geolocalização, um novo atributo do HTML5. Outra técnica, crie um elemento e verifique se determinada propriedade existe nesse elemento. Nesse caso, é criado um elemento Canvas e é verificada a existência do método getContent. Esses métodos só existirá caso o navegador tenha suporte à API do Canvas. Lembrando que essa técnica cria o Canvas somente na memória, o elemento não é adicionado na página. Crie um elemento e verifique se um determinado método existe nesse elemento. Então chama o método e verifique se o valor retorna. Nesse exemplo é feita a verificação primeiramente se o navegador possui suporte a vídeo, logo depois através do método gamePlayType é verificado se suporta reproduzir aquele codec de vídeo. E por último, crie um elemento e defina um atributo como um determinado valor. Então verifique se o atributo suporta esse valor. Nesse exemplo, é criado um input, por padrão os inputs são do tipo text. Em seguida é definido o valor do atributo type para color. Se o navegador possuir suporte à propriedade type, irá manter o valor color. Senão, o navegador irá ignorar o valor da propriedade que o atributo foi atribuído e o valor da propriedade continuará como text. Biblioteca Modernizer é uma pequena biblioteca JavaScript que detecta a disponibilidade das novas características do HTML5 e do CSS3 nos browsers. Essa biblioteca facilita o trabalho de detectar o que o navegador suporta. Sugiro a você que baixe para fazer uns testes, para ver o funcionamento dessa biblioteca, bem interessante. Baixe pelo seguinte endereço: www.modernizer.com e implemente uma página semelhante a essa para assim poder utilizar a biblioteca. A biblioteca executa automaticamente, criando um objeto global chamado Modernizer, que contém um conjunto de propriedades booleanas para cada funcionalidade que ela puder detectar. Para verificar o suporte à geolocalização, temos o seguinte código. Suporte a Canvas, temos o código. E a outra forma é no elemento HTML colocarmos no atributo class o valor NoJS. Quando a biblioteca Modernizer rodar, irá substituir essa classe por JS, caso o JavaScript do navegador esteja ligado. Senão, irá manter a classe NoJS. Junto com essa mudança, também será adicionado que o navegador aceita nativamente ou que ele não aceita. E no resultado temos o que o navegador não aceita, a biblioteca insere o prefixo no antes da classe. Por exemplo, notout. Utilidade. Esse exemplo utiliza uma nova propriedade do CSS3, o Box Shadow, que é um efeito de sombra. Caso o navegador não dê suporte a essa propriedade, é interessante darmos uma alternativa, por exemplo, colocarmos uma borda. Como o Modernizer colocou na classe, no elemento HTML, podemos utilizar assim. No Box Shadow, que a biblioteca colocou, e caixa. E até a próxima aula.